Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta depois de uma pausa aí por conta de trabalhos. A gente teve que pausar um pouquinho aqui no YouTube, mas no Instagram não parou, como vocês perceberam. Wesley? É isso aí, galera. Para você que não está acompanhando o Instagram, lá a gente posta novidades, lançamentos que a gente não está comentando aqui ainda. Mas também tem muita coisa lá legal, viu? Muitos vídeos legais, cenas épicas, entre outras. Inclusive, semana passada, a gente postou um vídeo falando sobre... A gente esteve presente na estreia de Coringa Delírio A2. E hoje, como prometido, a gente vai destrinchar. Porque lá a gente lançou uma préviazinha, uma prévia, né? Uma Um vídeo sem spoiler. Sem spoilers. A gente falando aí as nossas primeiras impressões. E como prometido, hoje a gente vai destrinchar o filme aqui para vocês. Então estejam avisados que vai ter spoiler. Muito spoiler. Para você que não viu ainda o filme, primeiro veja o nosso vídeo no Instagram, depois assista o filme, depois você assiste esse daqui, tá, galera? Lembrando que o Coringa Delírio A2, se você ainda não assistiu, está disponível ainda nas telonas do Cine Bom Vizinho. Vai Isso aí, lá, galera. Ó, assista! Qualidade você encontra lá, viu? Além disso, Babu, lá ainda tem a Bomboniere, excelente, viu? Funciona todo o momento do filme, com coisas muito gostosas, pipoca, refrigerantes, salgados, doces, chocolate, e etc. Muita coisa boa e muita qualidade, viu? E, como prometido, né, a gente sempre vai estar lá presente para a gente trazer as estreias, né, para vocês aqui. Vamos trazer a nada sem spoiler e, é claro, com muito spoiler como é hoje. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringa Delírio A2. Lady Gaga, Joaquin Phoenix. O que falar desse filme, né? Primeiro a gente tem que voltar no passado. Isso. Temos que falar do primeiro, né? Citar algumas coisas que aconteceram, que foram importantes para essa história acontecer no segundo filme. Porque o Coringa encerra como? Primeiro, a gente tem que entender que esse Coringa é um lado mais humano, é um lado totalmente humano, né? Por assim dizer, da franquia do Batman. Obviamente sem mencionar diretamente o Batman, mas o Coringa em si. O próprio Thomas Wayne faz sua participação, né, durante o primeiro filme. Nesse segundo filme ele já não é mencionado, mas outros personagens do entorno do mundo do Batman é mencionado. Nesse período a gente tem que lembrar também que o Batman ainda é uma criança, que aparece no primeiro filme, né, o Bruce Wayne aparece ainda criança no primeiro filme, no segundo ele não aparece, mas o fato é que, mostrando esse lado mais humano, quando um camarada como o Coringa, o Arthur Fleck, comete um crime, ele vai pra onde? Ele não vai pra prisão, porque ele é louco. Pois é. Até então, é isso que queriam descobrir, né? Se ele é louco ou não. Que é aí que é o ponto do filme. Exatamente. A grande lore do filme é mostrar o que vai acontecer depois daquela sequência de crimes que ele comete no primeiro filme. E ele fica famoso por conta disso. Justamente. Porque ele fez um assassinato em rede nacional, né? E fora os outros assassinatos que ele cometeu. Sim, e ele expôs em rede nacional. Em rede nacional. Ele comenta sobre isso e, tipo assim, as pessoas meio que... Algumas pessoas, alguns fanáticos, ficam a delírio. Sim. Justamente a delírio. Exatamente. Por conta que é uma coisa que nunca tinha acontecido, alguém se expressar daquele jeito, e contra todos e contra tudo, e meio que chama muita atenção daqueles que ultimamente estão certa, né? E é surreal, porque aquele caos todo que rola na cidade, a gente vai ver logo no começo do filme, um dia após. Sim. Um dia após, como ficou a cidade? O que vai rolar? E então a gente conhece a primeira menção do universo Batman, é o Asilo Arkham. Asilo Arkham. Cara, que representação incrível. Aqui, lembrando, galera, que a gente vai falar aqui pontos positivos e pontos negativos na nossa humilde opinião, certo? E no final de tudo, né? E no final de tudo a gente vai dar nosso veredito final após essa análise.
Pois bem, Asilo Arkham. Você tem uma série de prisioneiros malucos, prisioneiros né, com problemas mentais, com doenças mentais, e o Arthur Fleck é um deles. E ele é acompanhado através durante o filme por um advogado, por um psicólogo e tudo mais. E a gente vê esse processo humano em meio a uma trama, de certa forma, ficcional. Isso aí. Porque a gente, tipo, você fala de Coringa, você fala de ficção, você fala de super-heróis. Super-heróis, só que a gente tá... tanto que o Asilo Arkham também, o Asilo Arkham se baseia em super vilões, né? Super vilões, exatamente. Super vilões com superpoderes e tal. Já nesse filme, nos dois filmes, não. É mais aquele lado humano, sem nada de poderes, sem nada do tipo assim. A não ser que na frente coloque, mas eu acho improvável. E é interessante que durante esse meio termo, ele conhece a nossa querida Harley Quinzel, ou, para os mais chegados, Arlequina. Cara, e uma parada nos trailers que enganou bastante a gente, porque era essa a ideia, é que a Arlequina ela ia ser uma paciente. Paciente, sim. Mas não. Durante a trama a gente vê que ela é uma psicóloga. Mas, de certa forma, foi também, né? Ela fingiu ser. Ela fingiu ser, por quê? Lembra do que a gente falou sobre a fama dele? As pessoas gostarem. Fanáticos. Ela também era uma dessas fanáticas. Ela queria conhecer o Coringa. Tanto é que ela se apaixona. E não era nem o Arthur. Ela queria conhecer o Coringa. Si. E é surreal a conexão desses dois atores. Sim. Do Joaquin Phoenix e da Lady Gaga. A Lady Gaga ela é incrível, é uma artista completa. Ela canta, ela atua, ela interpreta de uma forma assim... Muito bem. Dança muito bem. Ela interpreta de uma forma assim incrível. Quase espontânea. É digna, é uma atuação. Os dois têm uma atuação digna de Oscar. Gostei muito da atuação de ambos. A gente estamos falando a nível de atuação. Isso significa dizer que o filme é nota 10? Ou ruim? Não. Não. A gente está falando separadamente da atuação deles. E cada análise que a gente for fazer aqui é justamente isso. Cada ponto a gente vai... Justamente. E o que chama a atenção nesse primeiro contato deles dois é o fato dele realmente achar que ela era uma paciente, tudo. Ele se encontrar nela. Ele se ver nela, né? Ela meio que criou uma história para ele se apegar a ela. Dizendo que ela matou os pais, que aconteceu isso, que ela morava no bairro dele. Entre outras coisas que ela falou lá para ele, para iludir ele e ele se apegar a ela também, do mesmo jeito que ela estava apegada a ele. E o grande ponto, né, em toda essa história é que todos os adoradores e a volta, né, em torno dessa história, amam o Coringa. E durante todo o processo do julgamento, a gente acompanha todo o processo do julgamento do Arthur Fleck. A advogada mostrando de fato, querendo mostrar de fato, a advogada dele, querendo mostrar de fato que ele é um ser humano com problemas mentais. Só estava doente. Está doente e precisava de ajuda, certo? E tudo que ele fez foi em torno da doença dele. Sendo que os apoiadores, e principalmente a Arlequina, queriam mostrar que ele de fato era o Coringa. Pois é, queria mostrar que o Coringa não era uma doença e era ele em si. E durante esse processo, do processo do filme, falando dessa ligação deles dois, dessa conexão dos dois, é isso que torna mais ainda a conexão incrível. Por quê? Porque você entende, começa a entender as camadas do Arthur Fleck e também do Coringa. Você começa a entender a separação dos dois. O filme Coringa 2, ele faz essa separação. Ele mostra de fato que ele é só um humano com problemas mentais. Isso aí. Ele quebra toda a história do primeiro. Aí. E eu entendi essa mensagem. A maior crítica da mídia em si, né,
É sobre o fato deles construírem algo no primeiro e no segundo eles destruírem. Mas essa é a intenção. É justamente separar. Porque, de fato, ele é um ser humano com problemas mentais. É separar o Coringa do Arthur Fleck. Você dá pra perceber que meio que dá aquela alusão que não é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo é a mesma pessoa. É como se fosse um alter ego, o Coringa. Ele meio que tem os momentos de ápice dele, onde ele tá normal, e outro momento ele vem lembranças, ou alguma coisa que falam, ele revira tudo e é totalmente Coringa. E algo que se repete do primeiro, né? É justamente isso que você falou. É o alter ego vir e você ficar tentando entender se aquilo é realidade ou é coisa da imaginação dele. Justamente. Da doença dele. E ele cria até histórias. É como falaram, né? Ele meio que cria uma história para poder ele se defender, ele ter como se proteger. Uhum. Tanto que lá a mãe dele fala que quando ele era criança, ela conta uma história para ele e tal, e ele até adulto, ele leva essa história como se fosse real. É uma forma dele se proteger. Ou seja, o Coringa é nada mais, nada menos que a proteção dele. Sim. É o lado dele mostrar não a vida real, mas a vida como ele queria ter. Sim. E é surreal o fato que essa é uma das maiores referências dos quadrinhos. Porque o Coringa do Cavaleiro das Trevas, ele sempre contava uma história diferente de como ele conseguiu a cicatriz. Sim. Os quadrinhos também faz isso, o desenho também faz isso. Ele sempre conta uma história diferente. E pra quem não sabe, todos os Coringas nunca foram a mesma pessoa. É dito nas HQs Sim. que cada Coringa tem uma origem diferente. É tanto que o Alfred já foi Coringa, já teve diversos outros Coringas, todos com uma história diferente, e daí você pode tirar. Cada filme que pegou é um Coringa diferente, não é sempre o mesmo, não vai ser a mesma história. Ele pode ter falado muito bem, tipo assim, a realidade, como ele ganhou aquilo, mas meio que criado na cabeça dele. Sim. Exatamente. Ele pode ter acontecido aquilo, mas ele fantasiou de uma forma que é totalmente diferente. Exatamente. Que nem o Arthur fazia. Ele via alguma coisa e transformava isso do jeito que ele queria. E é uma lore interessante dos dois filmes, né? Você tem histórias, só que essas histórias elas não eram contadas pra gente. Porque ficava tudo na mente Tudo na mente dele. Tudo na mente dele. E nesse filme em questão, esse ponto a gente traz para outro ponto, que é a questão do musical. O medo que todo mundo tinha é que o filme ia ser totalmente musical. E não é. Não é. Tem muita história boa, tipo assim, as ligações que o musical tem com o filme são muito boas. E é justamente tem contexto. Parte do que você falou. Parte das histórias fantasiadas. Justamente, é para explicar. Exatamente. Pra explicar. Aí quem vê de fora assim, não entende essa parte, acha ruim. Acha ruim. Que nem eu sou muito crítico com filme de musical. Não gosto de nenhum. E eu já amo musical. Eu não gosto especificamente nenhum. High School Musical, entre outros aí, nunca gostei, nunca assisti. Só que o do Coringa, por que eu gostei da parte do musical? Porque conta o contexto de como ele imagina as coisas, de como ele ficciona tudo na mente dele. Sim. A ficção na mente dele é daquele jeito que ele canta. Tanto que tem momentos lá que ele imagina a Harley atirando nele e pra ele tá vendo ali como ele imaginou a traição dela. Exatamente. Só que ela não fez isso. Ela meio que só teve uma parte lá que ela abandona ele e ele imagina ela dando um tiro nele. Aí você vê como ele fantasia tudo. Exatamente. E o contexto do musical serve como esse contexto de não te desconectar, de você entender que aquilo não é realidade, faz parte da mente dele, ou até mesmo a autoimposição dele, até mesmo no momento em que o alter ego dele assume posição, porque em um determinado momento do julgamento dele, o alter ego dele assume a posição e ele se assume como Coringa.
e acontece um fato bem delicado, que a gente não pode falar aqui, por questão de diretrizes, mas acontece um fato com os guardas que traz ele de volta para a realidade. Sim. E mostra também pra gente, não só pra ele, mas pra gente, espectador que tá lá, que ele é só um humano. Só um humano. Só uma pessoa qualquer que sofre problemas e sofreu muito durante a vida. Com questão da família, com questão de dinheiro, questão de trabalho, questão de abusos. E é isso. O que acontece com ele, pra ele voltar pra realidade, e a lore final do filme mostrar que ele é um humano com problemas, é através de problemas, é através dessas questões que ele passa. Que ele passou mais uma vez. Que ele passou de uma forma bem grosseira. O alter ego veio e aconteceu o que aconteceu. Assistam, não podemos mencionar, mas ele teve um problema quando voltou para o asilo e ele voltou para a realidade. E quando ele volta para a realidade e para o julgamento encara como um ser humano, as pessoas começam a enxergar, principalmente a Harley, que ele não é o Coringa. Não é o que eles queriam. Não é o que eles queriam. Eles queriam o caos, né? Pessoa que fosse totalmente impulsiva, falasse o que vem na mente, fizesse loucuras. Era isso que eles queriam. Era o Coringa. Sim. E, cara, essa passagem, né, de alter ego, ser humano e tudo, traz muito para a realidade. Eles é um ponto positivo, para mim, um ponto positivo do filme, é trazer o lado humano disso tudo, cara. É um filme que você vai se emocionar, é um filme que você vai entender esse lado humano, é um filme para você pensar, é um filme para você ficar atento aos detalhes, é um filme realmente diferente de tudo que você imagina. Muitos críticos não gostaram da forma que foi levado. Por quê? Porque existe uma mudança do primeiro para o segundo. Sim. Mas para quê? Para que a gente entenda que o Arthur Fleck, ele iniciou esse processo. Ele já não começou como Coringa, né? Justamente. Tem todo o processo para chegar lá. Mas ele iniciou a ideia Coringa, mas ele não seria aquele que vai seguir com o Coringa. Justamente. E tanto sobre esse processo de acompanhar o Arthur no processo do alter ego, a gente acompanha esse processo, obviamente, como os próprios detentos, porque, assim, durante todo o filme a gente percebe que as pessoas, como volto a repetir, que as pessoas amam o Coringa. Sim. Os detentos amam o Coringa, os próprios detentos estão com ele. As pessoas lá fora voltam a ter um caos. E você vê meio que assim, quando ele tá como Arthur, quando não é o alter ego dele, ele meio que é isolado. Sim. E quando é o Coringa, todo mundo ovaciona ele. Sim. Aquela parte que ele volta pro asilo, onde ele sobe em cima da mesa e todo mundo começa uma rebelião, todo mundo começa batendo, cantando, e os guardas chegam, batem na galera e tal. Você vê o quão diferente é o Arthur do Coringa. Do Coringa. E daí, depois que ele volta, depois dessa cena, que é a parte pesada que acontece, que ele cai na realidade, que ele volta pro tribunal, que ele se vê como realmente um humano, não o alter ego dele. Sim. Onde ele cai da fantasia, ele acorda. E é interessante porque mesmo ele mostrando que ele é humano, as pessoas ainda querem ver o Coringa. Sim. Tanto é que na fuga dele, as pessoas, os maníacos, né, que estão lá por fora, os adoradores deles, podem a lá Batman mesmo, a lá quadrinhos. Tanto que o promotor de justiça, o que é promotor de acusação,
É representado pelo Harvey Dent. E assim, uma coisa Pra quem não sabe quem é Harvey Dent, é o Duas Caras. Duas Caras. Uma coisa antes também que acontece, ele, no julgamento, ele recebe o veredito. Antes dele receber o veredito, ele se intitula culpado, ele diz que é culpado dos assassinatos, ainda coloca mais um na conta dele, que é o assassinato da mãe dele, ele assume o assassinato da mãe dele. Sim. E depois disso acontece essa explosão, onde várias pessoas ficam feridas. Até então não mostrou se todos morreram, se foi só ele que sobreviveu. Mais um dos que sobreviveram foi o Harvey Dent, com a metade da cara queimada. Metade do rosto queimado, ou seja, pode ter a continuação aí. Pode ter a continuação. E nesse meio termo, ele tem o desligamento com a Harley Quinn, que ela percebe que ele não quer ser o Coringa. Como eu disse, todo o processo do alter ego pro Arthur Fleck, por ser humano, a gente participa diretamente. Vê dentro da cabeça dele, né? Sim. A gente vê de dentro da cabeça dele. E a gente entende algumas coisas lá no meio do filme, porque ele ser daquele jeito e porque ele tá de tais situações assim. Sim. E é surreal. E na volta pro asilo, ele, como um ser humano, volta a ser preso. Um dos detentos, para mim, a melhor cena do filme, melhor cena, um dos detentos chega até ele e faz uma referência gigante a esse quadrinho maravilhoso que aqui está. Nossa perfeição. Que é o Piada Mortal, quando ele vai e conta uma piada para o Arthur. Posso contar uma piada? E a piada que tem no Piada Mortal. Olha que lindo, que referência incrível. E após isso ele mata o nosso querido Arthur Fleck. Com várias facadas. Com várias facadas. E em seguida acontece uma coisa maravilhosa, muito linda. Ele simplesmente... O cara que matou rasga a boca, dando uma risada icônica a lá Coringa. A lá Coringa. Pra mostrar pra gente que o Coringa vai continuar. E o Coringa, ele não é o Arthur Fleck, e sim um título. Sim. Aí já faz a ligação com o que eu falei. O Coringa, ele não é especificamente uma pessoa. Ele é meio que como é que eu posso dizer? Não é um sentimento. Não é um alter ego, né? Vamos dizer um manto. É uma ideia. É uma ideia, pronto. É uma ideia. É uma ideologia. É uma ideologia. E isso passa. A gente vê que aquele rapaz que matou o Arthur Fleck vai se tornar o próximo Coringa. Pela risada, pelos cortes na boca. E é interessante o seguinte... Quem tinha os cortes na boca? Era o Coringa do Heath Ledger. E a galera fez essa teoria que esse Coringa, do final do filme, é o Coringa do Heath Ledger. Até parece, cara. Até parece. O ator parece com o próprio Heath Ledger. Cara, é surreal como eles conseguiram ligar de uma forma. E assim, desse final também, uma coisa que eu gostei muito é que assim... A gente falou aqui que sempre que o Arthur Fleck é humano. É uma pessoa com problemas reais, que sofreu muito na vida. Só que esse cara, Coringa novo... É psicopata. É tanto que a ligação que tem, todo o filme é mostrado que o Arthur Fleck, ele é humano. É uma pessoa doente, com problemas mentais, e meio que ele só queria viver uma vida... quieto, né? Queria paz. É tanto que os assassinatos que ele faz é meio que pra se proteger. É mais uma autoproteção. E como você disse no começo, o Coringa pra ele é uma armadura. Sim. E já esse novo Coringa, dá pra ver que ele tem prazer em matar. É tanto que ele mata o Arthur Fleck e fica rindo. Ele abre um sorriso na própria boca. Com a faca. Cara... Daí você vê o quão psicopata e louco é. Ou seja, esse sim vai ser o Coringa que todos querem. Cara, assim, eu acredito que o ciclo se encerrou em Coringa Delira 2. Essa produção acaba porque
eu acredito muito nessa teoria, que a continuação direta daquele seria o Cavaleiro das Trevas. Porque, mano, enfim. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Talvez eu tenha Cabe o terceiro? dúvidas, mas... Cabe o terceiro? Cabe. Cabe. Justamente, Concordo. assim, eu acharia muito legal se fosse nessa teoria do Coringa ser uma ideia Isso. e não uma pessoa. Aí Anos daria, depois, assim, para fazer um terceiro. Tipo, uma parada anos depois. Encaixaria, assim, um terceiro. Pra mostrar que realmente o Coringa tal, não tá preso a uma pessoa, que futuramente pode surgir outros Coringas e vários. Sim. Não pode morrer outro, mas o Coringa não morre. O Coringa não morre. Essa é a ideia que o filme traz. É a ideia, um lado humano, mas ao mesmo tempo que não é só uma doença, mas uma ideia. Sim, uma ideia. Então é isso, né? Veredito dado. Isso aí. Veredito dado. Agora, se você ainda não assistiu, corre lá no Cine Bom Vizinho e aproveita e acompanha a gente no Instagram, que a gente vai estar dizendo toda semana, vai estar mostrando para vocês toda semana os lançamentos da semana, mostrando os filmes, para você curtir o cinezinho com a sua gata, com seus amigos, com a família. E é isso, né? É isso aí. Passar aqui também para dar agradecimento ao pessoal do Bom Vizinho. Lá você encontra tudo de qualidade, tanto na questão dos filmes, lançamentos exclusivos, tá? Diretamente lá, 3D também tem. A Bomboniere lá também, excelente, como eu falei no começo do vídeo. Tem de tudo que você gosta, tudo que você precisa para assistir um filme e ficar confortável. É isso. Manda um abraço especial pro meu amigo Peron, ele que tá nos acompanhando sempre, tá? Nos recebe muito bem, a nossa querida amiga Marcela, gerente desenrolada. É isso aí. O Peron Rei também se garante. E o João Wellington, viu? João Wellington. Peron não, ninguém conhece lá como Peron. E é isso, mandar um abraço especial também pro Tyrone, meu barbeiro, tô precisando, ó. Melhor barbeiro da cidade. E mandar um abraço também especial pro nosso amigo Renan da Track Hype, viu, galera? Hoje a gente não tá de Track Hype, mas sempre, vocês verem nos vídeos, sempre a gente tá vestindo Track Hype, veste muito bem, roupas de qualidade, viu? É isso. A gente vai ficando por aqui. Beijo pra quem quiser. Valeu. Valeu, galera.